Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião sextou na sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Como vai? Vai bem? O Opinião está no ar a partir desse instante, não é? E vai até às 8h30. Estamos começando um bocadinho mais tarde em função do horário eleitoral gratuito, porém obrigatório. E a gente está aqui, Lorenberg e eu, apostos, porque hoje a gente não vai ter um entrevistado como você comumente está acostumada a ver, não é? A gente até esperava, tinha uma expectativa aí de que trouxéssemos aqui alguém ligado à Secretaria de Estado de Saúde para falar sobre o Setembro Amarelo, porque os números são alarmantes e a campanha ela é importantíssima. Sabe-se que no mundo, eu não sei se é no mundo ou se é no Brasil, eu estou quase achando que é no Brasil, e não vou nem chutar, porque eu sei que é um número considerável de pessoas de gente que está morrendo, tirando a própria vida por problemas de depressão, baixo estima, não é? Enfim, questões psicossomáticas. E eu queria muito, olha que eu insisti tanto ontem para a moça lá da Secretaria de Estado de Saúde, para que ela conseguisse. Eu conversei pessoalmente com uma psicóloga ligada à Secretaria de Estado de Saúde e ela me disse que precisaria apenas de uma autorização lá da Secretaria de Saúde. Acionei Gilberto Figueiredo, que hoje é deputado, mas que até então era secretário de Estado de Saúde. Ele interveio, mas não adiantou muito, não está com muita moral lá não, porque o pessoal falou assim, ó, não temos ninguém para falar sobre o assunto. Como se fosse um favor para nós aqui, a gente queria só ajudar a reverberar, a difundir essas informações, porque sabe-se que no Estado, na estrutura da saúde do Estado, tem, não é, um trabalho feito nesse sentido para auxiliar. E aí não consegui. A doutora Valéria, nem com o próprio Juliano, que é o secretário de Saúde, nem com mais ninguém. Aí lamento muito, né, a falta de interesse do governo do Estado. Ah, Paulo, mas foi em cima da hora. O programa é diário, como que eu posso fazer? O programa é diário, todos os dias, segunda a sexta tem um programa. Então, o que eu posso fazer? Não é? E falar que não tem ninguém dentro de uma estrutura de uma secretaria como aquela, tem gente saindo pelo, sabe? E aí falar que não tem ninguém para vir falar aqui sobre isso, adjunto, ou sei lá, quem quer que seja. Ah, mas não tem, não sei o quê. Eu lamento muito, viu? Lamento mesmo. Mas o programa continua a postos. Nós vamos, se Deus quiser, abordar esse assunto, porque nós achamos de suma importância, porque olha só, está aumentando. Soube de um número que foi divulgado essa semana, 30 milhões de pessoas no mundo padecendo disso, e de forma muito grave, como crônica, não é? E aí, como que faz para... Eu acho que é mais, porque eu não posso cravar esse número, porque estou achando que esse número é do Brasil, porque a gente sabe que essa questão da depressão, ela tem aumentado muito, um país com quase 215 milhões de habitantes, então é muita gente realmente passando por esse tipo de problema. Queríamos, e vamos ainda trazer aqui alguém, se não da ordem pública, vamos trazer alguém da ordem privada, de algum psiquiatra aí que possa falar a respeito do assunto com propriedade e aí para abastecer você de informações. Lamento muito, porque está tendo muitos casos. Do nosso lado, tem gente que às vezes está com depressão e nós não sabemos. Problemas de ordem pessoal, familiar, sexual, de ordem de negócios, financeira,
de ordem financeira, gente endividada que não consegue, aí não encontra mais razão. Familiar, brigou com o filho, brigou com a mãe, o filho brigou com o pai. Sabe? Então, e a gente precisa entender isso tudo. E queremos, eu faço questão aqui, pelo programa Opinião, faço questão e lamento muito essa dificuldade toda que se cria para indicar alguém aqui. Eu respeito a agenda de todo mundo, só que assim, não pode um, vai outro. Quantos tantos especialistas não tem na rede pública que poderiam vir, não é? Mas a agenda é muito em cima da hora, a outra tem um casamento para ir, mas é uma horinha só, menos de uma hora, que são 50 minutos, tem um horário político agora, vem aqui, vem e já vai para a festa, vai para o casamento. Não teve jeito. E aí eu vou insistir, alguém traz nos próximos dias para falar sobre isso aqui, do Setembro Amarelo, e o que nós podemos fazer para auxiliar, para ajudar, né? Porque o ser humano está cada vez nessa correria danada, maluca, não é? Às vezes, por força das circunstâncias, do trabalho, da família, é muita correria. Aí não sabe que do ladinho dele tem alguém passando por um baita de um problema. Que você pode levar uma palavra amiga lá, pode ir pelo lado espiritual da coisa, pode ir pelo lado mais prático, mas enfim, se colocar à disposição. Lembra que eu falo sempre aqui, às vezes me chamam de até chato, eu falo de empatia, é se colocar no lugar do outro. Pô, o Gersinho está tão triste, cara, qual que é o problema dele? E eu vou tentar conversar com ele, não me intrometer, mas de repente ele pode perceber que eu estou me colocando à disposição, ele pode falar alguma coisa e eu posso entrar com uma palavra certeira, não é? Que possa servir de conforto e o cara, não é? Está tendo muito problema assim. Eu queria muito, muito, muito mesmo, e vou usar do que eu posso fazer enquanto jornalista, para a gente tentar reverberar, trazer informações, e com a informação, eu sei que a informação salva vidas, ajuda, e esse é o nosso papel aqui, não é? Então hoje não teremos aqui o entrevistado, que a gente priorizou que fosse alguém ligado a essa área da saúde psiquiátrica, da saúde mental propriamente, mas não deu certo hoje, mas não deu certo, vírgula, porque deu certo sim, porque Lorenberg está aqui. Boa noite, meu caro, desculpa aí meu desabafo aqui sobre esse assunto. Eu fico empolvorosa e eu fico muito afim de fazer uma coisa quando alguém que devia colaborar, porque aqui não estou pedindo favor para o senhor, governador, nem para o senhor, secretário de Estado de Saúde. Eu estou pedindo só para que me ajudem a te ajudar, assim, ajudar todo mundo, né? Já que vocês retratam, são responsáveis pela coletividade. Levar informação, já que, a menos que vocês não concordem que a informação salva a vida. Mas aí vocês entendem de forma, parece que não é serviço público, o cara terminou, vai embora e não tem aquela coisa da importância maior que é aquele que realmente possa estar precisando. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você não abusou do tempo não, Paulo, ao contrário, eu compartilho em gênero, número e grau com tudo que você está falando. Opa. Amigos, a coisa é muito simples e todos nós sabemos disso. As pessoas que estão nessa situação, você já viu falar no silêncio que é um grito? As pessoas estão gritando para ser ouvido, gritando para ser amparada, para ter apenas um ombro amigo. Só isso, nada mais. É o silêncio que grita, e grita forte, para que as pessoas possam olhar. O pior de tudo é que essa pessoa que está com uma situação dessa, ele está dentro de casa, rodeado por parentes, é mulher ou marido, filhos, irmãos, tudo ali rodeado, e não percebe ou se deixa levar por outras coisas e não percebe a dor silenciosa que essa pessoa está sofrendo. E olha, amigos,
é uma dor terrível. Eu já ouvi tanta coisa a respeito disso, mas tanta coisa, porque o ser humano, Paulo e amigo telespectador, o ser humano é complexo, é muito complexo. E ao mesmo tempo que ele é muito complexo, ele é frágil. É uma bobagem alguém falar, ah, fulano de tal é muito forte. Bobagem, amigo. O ser humano é por si só muito frágil. Se diante de um grande problema, ele tem uma resistência enorme, ele sai bem, mas diante de um outro problema muito menor, ele simplesmente abaixa a guarda. Exatamente. E cai de vez. Porque a complexidade do ser humano é muito alta, amigos, muito alta. Talvez um probleminha simples, que todo mundo passa por ele e passa batido, sem nenhuma situação constrangedora ou desconfortável, já uma outra pessoa, com aquele mesmo problema simples, ele não consegue lidar, amigos. Porque nós temos essa característica. O ser humano não é igual a outro ser humano. Tem uma frase antiga, mais antiga, que todo mundo já ouviu falar. Os dedos das mãos não são iguais. Os antropólogos pegaram esses dedos das mãos e levaram para a questão da ciência. E eu estou mencionando exatamente o antropólogo social, que estuda, que analisa, que avalia o comportamento social. Se uma casa tem 5 filhos, tem 5 irmãos, são 5 irmãos completamente diferentes e distintos. Às vezes, uma dor que vem causar para todos os 5, cada um tem uma maneira diferenciada de lidar com aquela dor. Cada um tem uma maneira diferenciada de lidar com o mesmo problema que é da família, que é do conjunto. Tem alguém mais comedido, tem alguém que parece que não está nem aí. O mundo pode desabar e ele continua ali tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Tem outro não, o outro já faz um pampeiro, já faz uma briga danada. Aquele fazer um problema danado num copo d'água, né? Ou menos do copo d'água. Ele faz um barulho danado. Já o outro fica ansioso, depressivo, fica com tudo. E isso pode influenciar e muito na própria saúde das pessoas. As pessoas vai cada vez mais se recolhendo em si mesmo, e aí cai numa outra situação que todos nós sabemos, mas não tem 1% da população mundial capaz de fazer isso. Todos nós sabemos que a autorreclusão, o ficar em silêncio, sozinho, é algo necessário para a vida do ser humano. Mas menos de 1% da população mundial é capaz de fazer isso. É de você dialogar com você mesmo. É como diz uma filósofa política que já morreu em setembro de 1975, Hannah Arendt, que era da Alemanha e fugiu da Alemanha nazista e foi para os Estados Unidos, onde ela deu aula e produziu a maior parte da sua obra. Ela dizia com muita clareza, é você, quando se recolhe em si mesmo, é você conversar com você mesmo. Paulo, é o 2 em 1. Você conversa com você mesmo. Você está junto com você. Você traz todos os seus problemas particulares e começa a conversar com você mesmo. Começa a pensar em saídas. Essa pessoa que o Paulo descreveu, esse grupo de pessoas que o Paulo descreveu com a questão depressiva, com a questão insatisfeita, uma série de problemas, eles não têm mais como conversar consigo mesmo. Chegou no limite, né? Já passou do limite, ela não consegue mais fazer isso. E aí aquele silêncio dela é um grito. É um grito, amigos, que tem um eco enorme. Mas a pessoa não é capaz, o que está do lado, não é capaz de perceber esse grito silencioso de todo momento, de todo instante, de toda hora. Por isso é uma situação muito difícil, muito complicada. Alguém fala, poxa, mas ele suicidou por quê? Ah, ele estava com dívida. Mas isso a gente resolve. Não é bem assim, amigos. Cada um de nós temos uma maneira diferente de encarar os problemas.
Ah, mas fulano de tal, a mulher largou dele, foi embora e ele ficou desesperado. Por quê? Tem tantas mulheres no mundo. Amigos, as coisas não são dessa forma. Cada um tem a maneira própria, particular, de lidar com o seu problema particular. E são vários gatilhos, né? Eu estou falando aí, eu citei alguns, mas são muitos outros. Qualquer situação, não é? Ela acaba sendo a gota d'água para toda uma série de coisas que já vinham acontecendo, acumulando. Aí eu chego, passo por aqui, aí a pessoa não me cumprimenta, eu já acho que ela não gosta de mim, aí outra pessoa sabe me criticar, mas não sabe tecer um elogio. Tem tudo disso. Aí tem essas questões também ligadas à família, o casamento, né, que não está dando certo, porque, enfim, aí o trabalho, o cara está desempregado e sabe que tem uma série de pessoas que dependem, uma série que depende dessa pessoa, né, e aí virou uma bola de neve. E o cara, por um momento de descuido espiritual, isso na minha opinião, o cara está ali, cabeça vazia, oficina de quem? Do coisa ruim. Aí o cara acaba enxergando uma forma, entre aspas, mais fácil para ele, e ele acaba tirando a própria vida. Por isso que eu estou aqui pedindo, usando esse espaço aqui, encarecidamente, converse com os próximos aí, converse na sua família, quem sabe, não tem aquela filha adolescente, ou criança ainda, não é, que de repente está se sentindo rejeitado. Rejeição é algo que esfacela, é tão cortante, mas tão cortante. Então, assim, procure ter um pouco mais de empatia. O que é isso? É se colocar no lugar do outro. A pessoa pode estar muito triste, por razões muito que são justificáveis ou por razões que só existem na cabeça dela. Mas é uma forma de você se mostrar que ela não está sozinha. Quando você não está sozinho, evidentemente, você tem mais razão para rir, para conversar, para desabafar. Pensa o quão importante é um ombro amigo para desabafar, nego, na hora né? E se não tiver passando por perrengue, para conversar, alimentar a alegria, para que ela não possa vir a se transformar em tristeza, né? O Chaplin dizia sempre, Paulo, uma frase antiga que todo mundo já ouviu falar. Ele prefere chorar na chuva. Na chuva. Para ninguém perceber e nem ver as lágrimas que caem do rosto. Olha que retrato que é esse aí do Charlie Chaplin. Prefere chorar na chuva para que ninguém perceba as lágrimas dele. Você vê que a pessoa está tão assim, não é? Isso é de uma profundidade tão grande que é mais ou menos isso. A pessoa está... É o grito silente que o Lohrenberg falou, é um grito que perturba, né? E que ninguém ouve, assim, perturba assim para ela, mas assim, que ninguém ouve. Eu estou gritando, eu estou com essa carga emocional tão forte que ninguém me ouve, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu dou esse recado aqui, eu deixo a dica para você. Em plena sexta-feira, poderia eu aqui estar falando, nem ia comentar sobre isso aqui dessa forma prolongada, né? Mas aí virou um desabafo mesmo, a propósito do Setembro Amarelo, né? Aproveite que você está aí por motivo ou outro, não foi por força das circunstâncias, não foi casualmente que você ouviu isso, que está ouvindo isso aí. Tente ser mais amigo de quem está bem próximo de você, às vezes até do seu filho, da sua filha, da esposa, ou lá no trabalho, não é? Deixa o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo de lado e procure se integrar mais, porque essa sua atitude pode salvar uma vida ou pode motivar uma pessoa a querer viver cada vez mais. É o que eu deixo de recado para você aqui, não é? É muito singelo, mas é uma forma que eu acho que a gente pode estar fazendo para ajudar o próximo, para ajudar o outro. Não é isso? Olha só, opinião hoje, seremos Lohrenberg e eu e você, ou você, Lohrenberg e eu, não necessariamente nessa ordem,
E a gente vai, no próximo bloco, vai falar sobre as questões eleitorais, como é que estão aí as disputas nos municípios, especialmente Cuiabá e Várzea Grande, enfim. E fique atento, fique ligado, a gente vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Pois bem, a gente está de volta aqui com o programa Opinião aqui na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, sexta-feira. E já estamos partindo para a última dezena do mês de setembro, né? E a chuva nada até agora. Ai, que tempo abafado, é muita fumaça. E Mato Grosso pegando fogo, Pantanal. Bom, enfim. Tem uma notícia sobre isso aqui no GD. Vamos ao GD? GD é Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Antes, falando aqui que o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, emitiu alerta sobre e-mails falsos, sobre convocação de mesários. A Justiça Eleitoral afirma que o informativo solicitando atualização de dados é um golpe e orienta vítimas a não responderem, abre aspas. São falsos os e-mails com títulos, aspas, dentro da aspas, aviso eleições, convocação para trabalhar nas eleições municipais de 2024, fecha aspas. E outro também é TSE urgente, você foi selecionado para ser mesário eleições 2024, fecha aspas. Diz um trecho aí do comunicado lá do Tribunal Regional Eleitoral. Tanto o e-mail quanto o site são falsos. O e-mail não foi enviado pela Justiça Eleitoral e a página não pertence ao TSE nem aos TREs. Além disso, não existe nenhum tribunal da zona eleitoral municipal. Para saber se foi convocada ou convocado, se a pessoa foi convocada, a pessoa deve entrar em contato com o cartório eleitoral em que está inscrita ou consultar o Diário da Justiça Eletrônica DJE, do TRE de seu estado. E lá no portal da Justiça Eleitoral estão disponíveis os sites e também os telefones dos regionais. Atenção aí, fique muito atento, viu? Outra notícia aí, sim, falando da questão ambiental, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, sancionou a Lei 12.653, que libera atividades pecuárias e limpeza de pasto em áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, da Bacia do Alto Paraguai, no Pantanal Mato-Grossense. A liberação, publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 20, traz essas informações aí. A matéria divide opiniões, já que é sancionada no mesmo momento que se discute a preservação da região e os danos causados pelas queimadas que atingem o bioma. Diz, abre aspas, nas áreas consideradas de preservação permanente na planície alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso, que possuam pastagens nativas, será admitido o acesso para pecuária extensiva e a prática de roçada, visando a redução de biomassa vegetal combustível e os riscos de incêndios florestais, desde que não provoque, então, degradação, sendo vedada a substituição por gramínea exótica, fecha aspas. Cita aí um trecho
decisão da posição do governo, do Estado, que foi aprovada. Dorenberg, essa questão da pecuária no Pantanal, há quem veja com bons olhos, né? Eu lembro uma vez que o então senador Antero Paes de Barros, na tribuna do Senado, defendia o boi bombeiro lá no Pantanal, né? Porque o boi comia toda aquela massa, não é, vegetal, e com isso eliminava a possibilidade de que ela pegasse fogo, né? E depois houve um tempo essa funcionalidade, a existência do boi bombeiro, né, que é o boi, chama boi bombeiro por conta disso, que ele comia aquela vegetação seca. A vegetação como um todo, né, ele não secava, inclusive. Mas tem gente que acha que não, que é um perigo, não é? Que visa devastação e tudo mais. Como é que você vê essa situação toda? Você acha que o governo, com essa lei, acerta ou provoca mais problemas? Paulo, é bom lembrar sempre que se trata de um projeto de lei transformado em lei. Portanto, passou pela Assembleia Legislativa. Teve uma votação dentro da Assembleia Legislativa. Aliás, teve até audiências públicas. Mas, a meu juízo, o Paulo deve lembrar, nós chegamos a convidar deputados aqui, falou muito rapidamente sobre o projeto de lei. Sobre o projeto de lei. A meu juízo, faltou mais discussões. Faltou muito mais discussão a respeito desse projeto de lei, que hoje é lei. Uma vez sancionado, torna-se lei. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de lei. Muita preocupação, amigos. Por uma razão muito simples. Veja, o Paulo leu uma matéria e falou de mata nativa. Ora, se é mata nativa, você vai tirar essa mata nativa, vai acabar com ela e vai fazer plantio. Portanto, você vai estar, sim, agredindo o meio ambiente. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, amigos. Cada vez mais haverá uma necessidade maior de não apenas o gestor municipal, o gestor estadual, o gestor federal, os parlamentares, de uma maneira geral, olhar de outra maneira para a crise climática. Se o amigo reparar bem, ele vai perceber que nos últimos anos não tem uma emenda de parlamentar federal destinada ao combate à crise climática. Isso é um erro gritante, grosseiro, amigos. Porque cada vez mais nós precisamos combater a crise climática, nós precisamos enfrentar melhor a situação vivida. Como que se enfrenta essa crise climática? Com investimentos. Com investimentos. Mas na prática, materialmente? Na prática, você ter um... Vê um exemplo, vou dar um exemplo só. Se não me falha a memória, foi no dia 13 ou no dia 10, foi num dia de domingo, o jornal A Gazeta trouxe publicado uma matéria dizendo que apenas 13% dos integrantes do Corpo de Bombeiro no estado de Mato Grosso estava combatendo o fogo. Amigos, 13%. Dá uma média mais ou menos de 100 e poucos homens, 200 homens, para combater o fogo no estado todo. Não tem a menor condição, amigos. Não tem a menor condição. Agora, veja, antes, todos nós sabemos que é o mesmo filme. Agosto, setembro, outubro, é o mesmo filme todo ano. Se é o mesmo filme todo ano, por que desde janeiro eu não preparo uma turma destinada, uma equipe destinada para essa situação que cada vez maior, cada vez mais dramática? Por que não? Existem protocolos, e nós recebemos aqui a presidente do IBAMA, que falou num protocolo que foi assinado no mês de abril, um protocolo que, na verdade, é a reassinatura, não sei se essa palavra existe, a reassinatura de um protocolo antigo, um protocolo de 2015, onde o governador do estado de Mato Grosso, que era o Pedro Táxi,
e o governador de Mato Grosso do Sul, juntamente com o ministro do Meio Ambiente, à época, assinaram um protocolo dizendo o seguinte: todo combate a fogo, a queimada, uma série de coisas no Pantanal deveriam ser tratados juntamente os dois governadores, os dois governos, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Isso não vigorou. Um outro protocolo que foi assinado em abril também não vigorou. Então não está funcionando, amigos. Se não está funcionando, por que não está funcionando? Porque não tem planejamento. Entendi. O investimento das emendas seriam para a questão exatamente do planejamento antes da queimada. Por falar nisso, amigos, eu estava lendo uns 2 ou 3 dias, Paulo, não sei, você provavelmente deve ter conhecimento a respeito, das unidades de preservação municipal. Paz, meu amigo que não sabe ainda. Ou melhor, uma notícia que alegra todo mundo. Rondonópolis é o município que maior investimento fez e abriu área de preservação ambiental no país. De 2021 para cá, o governo José Carlos do Pátio, de 2021 para cá, abriu 19 unidades de preservação no município de Rondonópolis. Se não fosse lá em Rondonópolis, o estado de Mato Grosso seria um dos últimos estados com relação a isso. Porque é o município de Rondonópolis, com 19 unidades, impulsionou o estado de Mato Grosso para uma fila um pouco lá no topo. Menos pior. Menos pior. O segundo vem Rio de Janeiro. Só para um amigo telespectador entender, a cidade do Rio de Janeiro. Isso é preservação ambiental. Olha só, vamos ali para o intervalo comercial, coisa breve, e assim que tiver, a gente retoma aqui falando, aí sim, de política eleitoral, eleições 2024. Um instante só. E cá estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, sexta-feira. A propósito do assunto que estávamos conversando, Dorenberg e eu, no bloco anterior, rapaz, olha só, eu lembrei agora da doutora Ana Peterlina, vou convidá-la para vir aqui, talvez segunda-feira, vou ligar para ela daqui a pouco, a promotora de justiça do meio ambiente, e para ver o que ela pensa dessa lei, né? Você falou que era projeto de lei, você falou? Não, agora é lei. Agora é lei, né? Uhum. Então, dessa lei, da questão da pecuária, exploração pecuária lá no Pantanal, o que ela acha, o que o Ministério Público pensa a respeito. E ela sempre vem aqui, sempre enriquece esse programa com as opiniões técnicas dela, nunca são opiniões pessoais, né? Ela sempre engrandece e é uma baita de uma promotora de justiça. E eu falava no começo do programa sobre a questão do Setembro Amarelo, eu lembrei agora de um psiquiatra que vou tentar convidá-lo também, que é o doutor Alberto Carvalho Almeida, Alberto Lebrinha, conhecido como... Também conversei com ele esses dias e eu vi a fala dele sobre o assunto também, ele tem muitos dados, muitas informações para ajudar nessa questão aí que a gente está comentando no começo do programa, não é? Setembro Amarelo, para evitar muitos casos terríveis aí que a gente, infelizmente, às vezes tem que reportar, tem que noticiar. Nós estamos também no Setembro Azul, né, Paulo? É azul ou amarelo? Amarelo é da questão do suicídio, etc. O do azul é a questão dos surdos. No dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. No dia 30 de setembro é o Dia Internacional do Surdo. Nós estamos no Setembro Azul. É porque tem o Novembro Azul, né? Tem o Novembro Azul, mas tem o Setembro Azul porque também. A cor azul, você sabe disso, e o amigo provavelmente deve saber, o azul, por que o surdo tem o azul como símbolo, além da mão? O azul é porque no regime nazista, o Hitler, no período nazista, determinou que todos os deficientes
que todas as deficiências andassem com uma faixa azul no braço, para identificação. Entendi. E entre esses deficientes estavam exatamente os surdos, que também passou pelo mesmo processo. Aí ele pega essa cor azul, que antes do regime nazista, do século XIX, século XX, ou até antes do século XIX, século XVIII, era uma cor preferida pelos pintores, porque era uma cor muito viva, muito expressiva. E aí, por conta exatamente da faixa azul do governo Hitler, os surdos, ou a Associação dos Surdos, traz ela para ser exatamente uma cor simbólica para os surdos. O dia 26, por quê? No Brasil, 26, para os surdos, tem uma representatividade fantástica, que é exatamente o dia da criação ou da inauguração do Instituto de Educação dos Cegos, que foi exatamente durante o período imperial do Dom Pedro II, lá em 1859. Naquela faixa. Cegos, criou... você falou? Hã? Você falou cegos? Surdos. Desculpe, surdos. Então, tem sempre uma explicação maior, que aí para os surdos, para essas pessoas que defendem os direitos da comunidade, significa muito o mês de setembro para eles. Verdade. Lorenberg, eu tenho pouco tempo para comentar aqui o cenário político. Vamos só falar de Cuiabá. Como é que você está vendo essa movimentação em relação à disputa aqui na cidade de Cuiabá? Cada um, né, pelo menos os principais aí, como é que você está vendo a articulação de um e de outro? Eu queria que deixar você falar sobre isso em 3 minutos, mas 3 minutos cravados mesmo, sobre a performance de A, B, C e D, os 4 principais aí que estão na disputa. Paulo, rapidamente, 3 pontos. O primeiro deles, a meu juízo, há um erro na estratégia da campanha de todos os candidatos. Todos, amigos. Um segundo ponto é a respeito das diferenças pequenas entre um que está na liderança para o segundo e para o terceiro, o que dá a amostra muito clara que nós teremos uma decisão levada para o segundo turno. Acirrada. Acirrada. Não tem como alguém ganhar em primeiro turno em Cuiabá. Não tem como ganhar. É diferente se você pegar as pesquisas que registram a intenção de voto em Cuiabá, é diferente lá em Sinop. Aliás, o prefeito de Sinop aparece com 67% das intenções de voto, contra 20% de quem vem com o segundo lugar. Em Cáceres, uma outra pesquisa em Cáceres, que são 3 candidatos, aliás, e um deles é um ex-prefeito, a prefeita aparece com 44%, enquanto o segundo colocado, que é o ex-prefeito Mares, aparece com 19%. Olha a distância. Em Rondonópolis, a distância do Thiago Silva, segundo a pesquisa, também ultrapassa 10 pontos percentuais. Aqui tem uma diferença de 6 pontos percentuais do primeiro colocado para o segundo colocado e uma diferença de 7 a 8% do segundo para o terceiro. E não é só uma pesquisa? São várias pesquisas. Essa diferença muito pequena leva as pessoas a pensarem de que não se tem, de fato, quais são os 2 candidatos que irão para o segundo turno. Pode ser você frisar em um, mas e o outro? Também tem dúvida e tem questionamento. Pode haver mudança do primeiro para o segundo colocado. Pode haver mudanças extraordinárias. Nós estamos agora, faltam 15 dias para o dia da eleição. 15 dias. Tudo pode acontecer em 15 dias, tudo pode acontecer em 10 dias, sobretudo quem tem uma taxa altíssima de rejeição. Exato. Por isso que eu também acredito que vai ter muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí. Eu não sei, não vai sobrar. Estou ansioso para o próximo debate. Quando que vai ser o próximo debate da Gazeta? Não sabe? Ninguém sabe. Mas os debates eu acho que vão ser importantes para esclarecer essa questão da estratégia. Eu concordo com o Lorenberg também, que está faltando acertar a mão aí, os marketings,
os marqueteiros, né? Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira, amigo. Bom fim de semana, amigo Lorenberg, amigo Gersinho, meu caríssimo amigo, indispensável amigo, um dos melhores cinegrafistas que eu conheço. Toda a turma que está aqui também na técnica. A gente se encontra segunda-feira. Vamos organizar uma boa entrevista para segunda-feira para a gente aqui conversar com você, nosso telespectador, razão maior do nosso trabalho. Então se cuida de verdade. Olha, tem um pão aí abafado, fumaça, beba muita água e se precavine, né? Você se previne. Você e sua família previna, não é? E a gente se encontra então na segunda-feira aqui. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.